Bom, gente, quando a gente pensou em fazer esse treinamento local, eu propus 3 temas para a galera que eu poderia trazer se tivessem interesse. Que foram coisas que foram muito importantes para a minha caminhada cristã e eu percebo que são muito importantes para muitos universitários, às vezes é extremamente útil no evangelismo também. O primeiro tema é assim, o assunto grande que vai pegar tanto a exposição bíblica quanto as 2 oficinas que eu vou dar é uma coisa que é chamada apologética cristã, que é a defesa do cristianismo frente às críticas, aos ataques, aos questionamentos de várias áreas do conhecimento. Então, a primeira parte, que vai ser essa exposição bíblica, é sobre a existência de Deus. Então, a gente vai ver, ao invés de eu estava pensando em trazer os 4 argumentos clássicos, os 4 melhores argumentos atualmente, aí, mais discutidos na filosofia, para a defesa da existência de Deus, são coisas que são muito comuns lá nos Estados Unidos e na Europa. Eles têm essa cultura, até porque as universidades lá surgiram como universidades protestantes. Então lá acontecem grandes debates, a galera publica vários livros nesses assuntos. Mas eu achei mais bacana trazer Romanos 1 para vocês, que dá de 10-0 nos argumentos. O pessoal que vai fazer oficina comigo, vocês vão ver que eu fui juntando ao longo dos anos os melhores materiais que eu conhecia num site, que é o bit.ly, é só um URL shortener, né? Um encurtador de links. bit.ly/apologética cristã, tudo junto, sem acento. Né? Então eu fui colocando tudo lá. Então esse é o primeiro grande tema, que é o tema da exposição de hoje, sobre a existência de Deus. E lá você vai poder encontrar esses 4 argumentos, mas hoje a gente vai ficar em Romanos 1. Porque Romanos 1 já tem o que há de melhor em todos esses 4 argumentos. O segundo tema, que vai ser a oficina que eu vou dar, é ciência e fé. Né? O cristianismo, gente, ele foi essencial para o surgimento da ciência como a gente a conhece hoje. A reforma protestante resgatou a visão de que a natureza tem leis, da mesma forma que Deus tem as suas leis, e o cristianismo já conhecia há muito tempo, desde antes do judaísmo, a natureza tem leis. Os gregos, que foram grandes matemáticos, não esperavam muito por isso. Eles achavam que a natureza era caótica e que a lógica era um produto da nossa razão, mas não se aplicava muito aos fenômenos da natureza. E aí a reforma protestante resgatou isso. Então tem muita coisa bacana para falar sobre ciência e fé. Tá? Claro que nesse tema a gente também vai ter que entrar um pouquinho lá na questão de Gênesis 1, 2 e 3, né, que dá dor de cabeça para muita gente, mas isso na oficina. E um outro grande tema é a historicidade da Bíblia. Né? Tem tudo lá, todos os materiais que eu fui juntando, né? Não é o meu site, é só um lugar, um Google site, é muito fácil de fazer, você vai arrastando as coisas, é muito fácil. É só um lugar onde eu fui juntando bons sites, bons livros, bons vídeos, e fui deixando alguns resuminhos meus por lá. Então vamos lá, vamos ao que interessa. A gente vai estudar esse trechinho de Romanos, eu coloquei verso por verso, mas vamos ler o texto todo, para começar, e aí eu vou orar e a gente começa a exposição, tá bom? Deixa eu abrir aqui, convido você a abrir aí também. A gente vai dos versículos 18 ao 32. Meu computador está querendo internet para abrir o aplicativo da Bíblia. Eu vou aqui que é mais rápido. Então, Romanos 1, a partir do versículo 18. Diz assim, eu vou ler devagarzinho, gente, convido você a aguentar um pouquinho a pressa do seu ritmo de leitura, porque esse texto é muito denso, então eu vou ler devagar, peço para você que me acompanhe, lê junto comigo no meu ritmo, porque é um texto bem denso, então tenta desfrutar esse texto conforme a gente vai lendo, tá? Aí depois eu vou orar e a gente começa a exposição. Diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça.
Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles se afirmem sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens, feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo à criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra, contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Vamos orar, é um texto bem denso, não é fácil, mas vocês vão ver que esse texto vai valer muito a pena estudar. Vamos orar. Pai, eu me coloco na Tua presença, Pai, nós todos nos colocamos na Tua presença, Pai, pedindo a Tua graça, Pai. Só o Teu Espírito pode abrir os olhos da nossa mente, do nosso coração, para contemplarmos a maravilha da Sua revelação na Bíblia, Pai. E para contemplarmos a maravilha da Sua revelação na criação, Senhor. Pai, abençoa-me, Pai, apesar das minhas inúmeras dificuldades e falhas, para que eu possa expor com clareza e com fidelidade a Tua palavra, Pai, que ela venha a ser eficaz nas nossas vidas, útil tornando-nos prontos para toda boa obra, Pai. Ajuda-nos a compreender o que o Senhor quer que compreendamos por esse texto. Pelo Teu Filho, nós te pedimos, Pai, pelo amor do Teu Filho, nosso Senhor, nosso maravilhoso Salvador, nós te pedimos. Amém. Vamos lá então, gente. A gente vai bem verso a verso. Então, a ideia é a seguinte, você vê que ele começa com portanto, tá? Os conectivos, as conjunções e as preposições vão ser muito importantes aqui. Cadê o pessoal da letras? Interpretação da Bíblia, interpretação de texto, né? Então essas palavrinhas que fazem as ligações são muito importantes. Às vezes a gente não pega coisas muito profundas do texto bíblico porque a gente não dá a devida atenção a elas. Então esse portanto, ele está relacionado a algo que veio antes, que são os versículos 16 e 17. Eu vou trazer eles no final, ok? Tem uma razão de ser isso. Acompanha comigo.
Então vem comigo, ele diz assim, ó, portanto, a ira de Deus, um tema nada fácil, né? Eu acho que é a doutrina cristã menos querida, menos assim, é a mais mal vista pelo mundo, a mais difícil que o mundo tem de engolir, e às vezes até que a gente tem de entender, às vezes. Mas olha só, a ira de Deus, e a gente vai ver o porquê dessa ira e como ela é revelada dos céus. O que Paulo está querendo dizer com esse dos céus? Na cultura judaica, eles não conheciam o que a gente conhece hoje de dar um zoom out, né? Geralmente, sempre feito com computação gráfica, na verdade, né? Da Terra, e ver o sistema solar, e ver o restante da nossa galáxia, e ver as outras galáxias. Então, assim, na cultura judaica, como em todas as culturas de 200 anos, sei lá, 200 anos para trás, né? Os céus é tudo que está para cima, é aquilo que a gente não consegue mudar, aquilo que a gente não consegue alterar, aquilo que a gente não consegue controlar, é algo que a gente não tem como influenciar. Então, quando Paulo fala, a ira de Deus é revelada dos céus, é a revelação de um Deus que é transcendente. Eles não usavam essa palavrinha ainda, mas na teologia a galera começou a usá-la bastante. A gente vai ver que Deus, ele transcende a criação, ele transcende o que existe da nossa racionalidade, do nosso caráter, de emoções e de estrutura biológica e orgânica, ele transcende a criação. É algo que a gente não consegue alterar, é algo que está e sempre esteve e sempre estará acima de nós. Então, é um Deus transcendente se revelando. E ela é revelada dos céus contra o quê? Okay? O grande problema e a grande dificuldade da gente, dos não cristãos, e das pessoas que são cristãs mais ou menos, né, que fazem um... Como é que chama aqueles restaurantes que você pega só o que você quer? Self-service. As pessoas que fazem só um self-service da Bíblia, né? Eu pego o que eu gosto, estou sempre consumindo as partes que eu gosto muito, mas o resto eu vou deixando de lado, né? A gente não pode fazer self-service com as escrituras, né? Eu gosto de comparar com um chefe que preparou o menu completo, e mesmo os pedaços que a gente não gosta, falar, eu não gosto disso aqui, eu não gosto de jiló. Como assim você vai colocar jiló? Não, tira. Ele pensou em toda a harmonia de tudo que está ali em volta, ok? Então, não dá para a gente ficar... a gente não deveria tirar tantas coisas, né? Então, a maior dificuldade das pessoas com a ira de Deus é justamente porque elas não querem olhar como é que isso se encaixa no todo, ok? Então, esse texto ele vai justificar exatamente por que a ira de Deus aparece aí. Ela é contra o quê? Ela é contra toda a impiedade e injustiça, ok? Contra toda a impiedade e injustiça dos homens. O que é impiedade? Eu tenho a impressão que em língua portuguesa a palavra piedade acabou perdendo o significado original. O significado original de piedade em inglês até é godliness. Então vem de God, que é Deus, godliness, que é ser semelhante a Deus, compatível com Deus, favorável ao caráter de Deus, compatível com o caráter de Deus. Então a impiedade é aquilo que é contrário, oposto, que desafia, que nega, que quer suprimir o caráter de Deus. Então na cultura brasileira a palavra piedade acabou tomando o sentido, na maioria das vezes, de misericórdia. Até em muitas músicas, e na cultura geral, né? Mas em músicas católicas, eu que fui criado no catolicismo, muitas músicas cantavam, né? Piedade, Senhor, tem de piedade, Senhor. Até tem crianças que falam, faz cara de piedade. Oh, tadinho, tu criança, cara de piedade. Cara assim de dó, cara de misericórdia. Mas, na verdade, piedade, e o oposto dela, que é impiedade, vem de... traz essa ideia de todo o caráter de Deus, de todas as coisas, inclui misericórdia, mas não é só misericórdia. Injustiça, geralmente, é usado mais no sentido do relacionamento com os outros. Então, a impiedade, se precisar fazer uma distinção entre as duas, a impiedade tem mais a ver com o relacionamento vertical, homem e Deus, e a injustiça mais a ver com o relacionamento horizontal, entre nós, entre os homens. Mas aqui Paulo coloca as duas praticamente como sinônimos, duas palavras para dizer um todo. Até porque ele depois vai usar só injustiça.
Os homens não suprimem a verdade apenas pela injustiça e não pela impiedade também. Eles suprimem pelos dois. Então, ele só está usando duas palavras que eram muito comuns já nesse cristianismo que estava nascendo e no Antigo Testamento, para falar por que a ira de Deus se revela contra esses homens. Um outro destaque importante aqui é essa ideia que os homens, eles suprimem a verdade, ok? A palavrinha original no grego é difícil de traduzir por uma palavra que encaixe certinho como uma luva, mas a ideia é um movimento contrário e com força. Você resiste, como alguém está querendo empurrar para abrir a porta e você resiste a ela. Então não é suprimir só no sentido de retirar. Não é suprimir no sentido de eliminar, e você elimina a verdade, apaga ela, não está mais ali e agora está tudo bem. É uma supressão que ela é forçosa, que ela é violenta, que ela exige esforço e um esforço contínuo. E a gente vai ver exatamente como isso acontece. Tá? E essa supressão da verdade, e a gente vai ver o que Paulo está querendo dizer com verdade aqui, o próximo versículo já vai começar a explicar isso. Eles suprimem a verdade pela injustiça. Okay? É a prática da injustiça que empurra a verdade, que senta em cima dela, oculta ela, tenta tampar o sol com a peneira e não deixar o negócio aparecer. Faz de conta que não está lá. Então, olha só. Paulo escreve não necessariamente na ordem lógica mais simples, né? Pedro chegou a escrever numa das cartas dele que Paulo escreve um pouquinho difícil e que muita gente distorce as palavras de Paulo como fazem, assim como o restante das escrituras, né? Então, vamos tentar colocar em uma ordem um pouco mais linear. Se os homens, eles suprimem a verdade, é porque eles conhecem algo. Se eles estão resistindo, ocultando, não querendo olhar, não querendo falar disso, é porque eles percebem algo disso. Então, em primeiro lugar, se a gente for colocar numa ordem mais linear, os homens conheceram a verdade. A gente já vai ver o que é isso. Em segundo lugar, eles suprimem ela. Então, eles conheceram a verdade e suprimem ela. Como? Pela injustiça. E por causa dessa supressão, pela injustiça, pela impiedade, Deus se ira contra essa impiedade e injustiça. Certo? Olha só o versículo 19. Esse texto, gente, foi um dos textos mais marcantes da minha vida, até porque eu sou da física, então textos que vão falar de Deus se revelando na criação. Tem mais física aí? Quem é da física aí? Uhul! Aí sim! Nossa, que maravilha, cara! Nossa, agora estou mais feliz ainda. Legal. Olha só. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre os homens, porque Deus lhes revelou. Está vendo que começa de novo com um pois, né? Como é que esse versículo se relaciona com o anterior? Percebe que o anterior era contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade. Que verdade é essa? O que de Deus se pode conhecer. Ele está explicando isso. Que verdade é essa que os homens suprimem? Aquilo que de Deus se pode conhecer é revelado entre os homens, porque Deus lhes revelou. Não é algo que os homens descobriram, que os homens concluíram, que os homens alcançaram pelo seu esforço, pelo seu intelecto, pelo seu raciocínio. É algo que Deus revelou, ok? Revelou entre eles. Uma tradução possível, porque preposições no grego são, às vezes, ambíguas, é revelado neles, no meio deles. O que de Deus pode conhecer é revelado entre os homens. Que homens são esses? De quem exatamente Paulo está falando? Eu não vou entregar já, porque eu quero que vocês percebam isso no texto. Então vamos lá. Nós tínhamos isso daqui, agora a gente consegue explicar melhor. Deus se revelou, né? A gente tinha visto que os homens conheceram a verdade. Que verdade era essa? Deus se revelou, e essa é a verdade. E essa verdade que os homens suprimiram é o conhecimento de Deus. Ok? E Deus se ira contra isso. Então, olha só o 20, ele vai continuar explicando e detalhando isso daí. De novo, um pois. Pois, desde a criação do mundo, ou seja, desde que a humanidade existe, os atributos invisíveis de Deus, as características de Deus, ok? Os atributos, e são características invisíveis, ok? Que não, são características que não dá para ver, não dá para tocar, não dá para medir, né? As ciências da natureza trabalham com coisas que dá para medir, de alguma forma, direta ou indiretamente, mas você tenta quantificar até aquilo.
mas aqui são atributos invisíveis de Deus. E aí ele dá 2 exemplos: o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens, que suprimem a verdade pela injustiça, são indesculpáveis por fazê-lo. Se não tivesse sido visto claramente, eles poderiam ter uma desculpa. Mas o argumento de Paulo aqui é que os atributos invisíveis de Deus têm sido vistos claramente, percebidos por meio das coisas criadas, porque Deus revelou isso. Ok? Então, esse texto, ele me deixou assim, deu um flip assim, no meu jeito de pensar e tentar entender a revelação de Deus, porque uma enorme parcela da população mundial, ao longo dos últimos séculos, pelo menos os 2 últimos séculos, tem aparecido esse fenômeno que nunca existiu com força na humanidade, que é o ateísmo e o agnosticismo. O ateísmo acredita que não há Deus, ele está seguro de que não há, e o agnóstico, ele fala que não sabe, que não tem como saber, é inconclusivo. Esse versículo não dá brecha para essa situação. Então, como que tantas pessoas, às vezes até honestamente, se envolvem em diálogos, debates honestos, interessados sobre Deus, mas não percebem isso? O que está acontecendo? Como é que o agnóstico consegue ser agnóstico? O que é que está acontecendo aí? A coisa não é tão simples quanto parece. A gente vai ver como e por que acontece essa supressão desse Deus que se revela com clareza, ok? Então tá, então nosso resuminho estava assim, né? Deus se revelou, Ele é a verdade que os homens suprimem, e Deus se ira contra essa supressão forçosa por impiedade e injustiça. Agora a gente conseguiu melhorar um pouquinho isso daí. O que Deus revelou? Deus revelou seus atributos, as suas características, o eterno poder dele e a natureza divina dele, por exemplo. Como? Através da criação. Ao interagir com a criação, por sermos parte da criação, não separados dela, nessa interação. E entenda o seguinte: quando Paulo fala de criação, o conceito dos judeus de criação, o conceito de Paulo de criação, não é o mundo não humano. A gente faz parte dela. A gente está totalmente inserido nela. Uma das maiores heresias que apareceu no cristianismo, logo no início, foi falar que tudo que é espiritual é bom. É meio que o platonismo, sabe? O mundo das ideias é bom e o mundo real é quebrado. Deus fez a criação boa. Ele viu que tudo era bom. Deus quis se fazer carne, Deus quis criar as coisas, e ele, quando ele conclui a criação, ele fala, e ele viu que tudo era muito bom. Deus é um Deus que gosta de se expressar pelo material. Ele é um Deus transcendente, mas ele também é um Deus que está presente na obra dele. Ele não está contido na obra dele. Ele não pode ser detectado em partes ou pedaços ou mecanismos que fazem parte da obra dele, mas você tem a impressão digital. Assim como Van Gogh não está nos quadros dele e não é os quadros dele, você consegue saber muito de Van Gogh olhando os quadros dele. Mas Van Gogh não criou o material que fez a tela. Ele não criou o material que fez a tinta. Ele não criou as leis da química que fizeram a tinta grudar. Ele não sustenta a existência da tela, da tinta, de tudo. Deus é mais do que o grande arquiteto do universo, como dizem os maçons. Ele é o arquiteto, mas ele também é o sustentador, o inventor, é o projetista. Ele não só é o criador, mas ele sustenta as coisas existindo em todo o tempo. Então, assim, foi através da criação. E quando isso tem acontecido? Desde a criação do mundo, desde sempre. Não houve um momento em que havia humanidade e isso já não acontecia. Desde que há o ser humano, isso já estava acontecendo. E aí, os homens suprimem e Deus se ira. Então, olha só. Por quê? Quase todos os versículos Paulo está começando com porquê, né? Ele fica explicando e esmiuçando, esmiuçando, esmiuçando. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então, todo ser humano conheceu e conhece continuamente, dia após dia, experiência após experiência, sendo parte da criação, conhece a Deus.
Agora, tem outros lugares da Bíblia que vão falar que os gentios não conheciam a Deus, ou que as pessoas que não estão em Cristo, não estão com Cristo, não conhecem a Deus. Como pode isso? É uma contradição na Bíblia? A gente tem que entender o que é que Paulo está querendo dizer com isso. Existe um sentido em que todo ser humano conhece a Deus, e existe um sentido em que nem mesmo nós, que somos cristãos, conhecemos a Deus plenamente. Lembra de 1 Coríntios, que ele fala que as coisas espirituais só podem ser discernidas pelo Espírito, porque é o Espírito que conhece as profundezas de Deus, e um dia nós os conheceremos como somos plenamente conhecidos. Então, são pelo menos 3 sentidos diferentes. Existe um sentido em que todo ser humano conhece a Deus, pela criação. Existe um sentido em que os cristãos conhecem a Deus relacionalmente. É um conhecer que não é um conhecer intelectual, como eu conheci alguém, eu acabei de conhecer pessoas e tal, ou acabei de conhecer esse lugar. É um conhecimento íntimo e relacional. Textos do Antigo e do Novo Testamento às vezes usavam o mesmo verbo conhecer como até para por exemplo, José aceitou Maria como esposa, mas não a conheceu até que o menino tivesse nascido, até que Jesus tivesse nascido. Às vezes era usado até como um eufemismo, como uma palavra ali mais leve, menos explícita, para a relação sexual. Então esse conhecer é muito mais do que o que a gente usa hoje em dia como conhecimento. É um conhecer pessoal, relacional. Então assim, esse conhecimento é só os cristãos que têm, porque a gente é que tem um conhecimento restaurado com Deus. Antes disso nós estávamos, como diz Efésios, mortos em nossas transgressões e pecados, mas Ele nos deu vida e agora nós conhecemos Ele pessoalmente. E existe um conhecimento de Deus que só o próprio Deus tem, que só o Espírito sonda as profundezas de Deus, E na eternidade nós vamos conhecê-lo cada vez mais profundamente, mergulhando nele, agora sem os limites que nós, sem os limites que nós temos nesse mundo, mas nunca vamos esgotar, e também nunca vamos ser frustrados por isso lá. A gente vai estar plenamente satisfeito nele, conhecendo-o com cada vez mais profundidade, mais e mais e mais, sem nunca esgotar, mas sempre plenamente satisfeitos. Então, entenda isso. Existe um sentido em que todo ser humano conhece a Deus, existe um sentido diferente, em que só os cristãos conhecem a Deus, existe um sentido em que só o Espírito conhece a Deus, e a gente vai se aproximar desse conhecimento cada vez maior na eternidade. Então, olha só, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram. Isso pressupõe que o conhecimento que os homens tiveram de Deus era para eles glorificarem-no. Então você fala, mas aqui não estava incluso essa questão de que tem que glorificar. Paulo está deixando isso claro agora. Okay? A percepção de Deus na criação, ela nos leva a glorificar a Deus. Não tem como, ela convida, ela impele, ela chama a glória da criação, revelando a glória de Deus, nos chama a glorificá-lo. E a lhe render graças, a ser grato por termos vida, por desfrutarmos, por conhecermos, porque existe tanta abundância, tanta exuberância na criação, que deveria nos levar à gratidão. Existe alimento para quem tem fome, existe bebida para quem tem sede, existe alívio para quem está com vontade de fazer xixi, existe sono para quem está cansado, existe propósito para quem lutava com a falta de propósito, existe consolo para quem não queria consolo. Então, essa experiência completa da criação, que não é só o mundo não humano, mas é também o mundo humano e social. Quando Paulo fala de criação, as relações sociais estão presentes também. Então, não o glorificaram, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos, já que os seus pensamentos estavam super informados de Deus, eles tornaram-se fúteis. Fútil é vazio. Deus se revela de tal forma que os nossos pensamentos poderiam ter substância, ter conteúdo, ter plenitude, ter força, ter significado. Mas os pensamentos da humanidade se tornam vazios, vãos, vaidosos. É como o vento, lembra de Eclesiastes? É como correr atrás do vento. Assim se tornou o pensamento da humanidade. E o coração insensato deles se obscureceu. É como se eles conseguissem enxergar cada vez menos. Ok?
Então, duas coisas novas apareceram aí. Nessa revelação que Deus faz, ele mostra que ele é digno de receber glória e gratidão. E na supressão da verdade que o ser humano faz, os nossos pensamentos se tornam fúteis. E o nosso coração, ao suprimi-lo, ao suprimir a verdade pela injustiça, se torna insensato e obscurecido. Tem um conceito da teologia que é muito útil aqui. A essa altura você já deve ter percebido que em momento nenhum ele citou a revelação de Deus pelo Antigo ou Novo Testamento, nesse trecho. Os teólogos chamam isso da revelação geral de Deus, porque é uma revelação, né? Deus se manifesta ou se revela, e a ira de Deus também se revela, né? Ela não é descoberta, encontrada, deduzida, ela é revelada também, mas Deus se revela e pela criação, ok? Pelas estruturas pertinentes à criação, as estruturas, e o próprio fato da gente interagir uns com os outros, socialmente, com a cultura, né? O pessoal das humanas fala que a gente, e da psicologia, fala que a gente é um ser bio, psico, social. Atualmente eles acrescentaram que a gente é um ser bio, psico, social, cultural, e a gente poderia ir além e colocar que a gente é bio, psico, social, cultural e espiritual. Enfim, a gente tenta engavetar as coisas, dar nome aos bois para facilitar a conversa, mas a gente é uma coisa só. Tem lugares que a Bíblia vai aparentemente dividir a gente entre corpo, alma e espírito. Tem lugares em que a Bíblia vai falar só de corpo e espírito. E isso já representa tudo. Em um evangelho, Jesus fala que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Todo o teu coração, todo o teu entendimento, enfim. Lucas coloca mais um, né? Então, assim, é difícil compartimentar e falar, pronto, isso é tudo e está tudo realmente divididinho desse jeito. Então, o que eu quero dizer, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque parte da revelação de Deus da criação está na cultura, parte da revelação de Deus está nos contatos sociais, inclusive nas coisas que estão claramente quebradas. A gente só percebe o mal e o sofrimento, a gente percebe como é grave o mal e o sofrimento e a injustiça feitos pelos seres humanos, porque a gente percebe que não deveria ser assim. O C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis é o autor das Crônicas de Nárnia, ele fala que existe uma grande diferença entre as leis da natureza e as leis morais de Deus. As leis da natureza são inescapáveis. A natureza sempre se rende às leis que Deus mandou ela obedecer. Sempre. Cada átomo, cada elétron, cada próton, a água, todos os fluidos, todos os sólidos, o calor, a energia, o espaço, o tempo, tudo se comporta perfeitamente da forma como Deus mandou que se comportassem. Mas não é a mesma coisa com a lei moral. Muito obrigado, irmão, Deus abençoe. Não é a mesma coisa com a lei moral. Deus fala para o mar bravio, vem até aqui, daqui você não passa, como Jó colocou em uma das falas dele. E aí Deus vira para a gente e fala, vem até mim. E a gente vira e fala, não. Eu prefiro o meu jeito. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero achar aquilo que eu tenho a sensação de que é melhor para mim. Aquilo que eu estou desejando, cobiçando. Tá, por que eu tô indo nisso? Para você entender que, inclusive nas relações sociais e psicológicas, emocionais, Deus está se revelando, não é só coisas não humanas, tá? É essa visão bíblica de criação, inclui tudo isso. Beleza, vamos continuar. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos. Olha como é grave a situação de todos nós, da humanidade. Não basta a gente suprimir isso forçosamente pela impiedade e pela injustiça, a gente ainda acha que é sábio, ok? É grave o negócio. A gente despreza a sabedoria, mas se diz sábio. Eva, quando aceitou a tentação da serpente, a gente vai discutir na oficina de Ciência e Fé se Adão e Eva eram históricos ou não, quais são os argumentos a favor, quais são os argumentos contra, se os dias eram dias literais de 24 horas ou não, quais são o que o texto indica como deve ser e o que o texto indica como não é 24 horas. O texto indica muita coisa que a gente não está acostumado a enxergar. Tá? Vai estar na oficina de Ciência e Fé.
Se não der tempo, entra lá no site, está tudo lá. Eva, ao ser tentada, ela sabia, provavelmente só sabia por Adão, né? Porque a ordem tinha sido dada a Adão, na narrativa ali, tal como está. Ela sabia que o fruto não deveria ser comido. Deus falou, no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. No dia. Adão morreu naquele dia? Mas Deus disse que no dia que dele comerdes, certamente morreria. Enfim, muita coisa a ser dita sobre o uso da palavra dia em Gênesis 1, mas a ideia é, Eva fala o seguinte, ela percebe que o fruto era agradável aos olhos, parecia desejável ao paladar e desejável para se obter entendimento. Isso lembra muito o que João vai falar em 1 João, que é a cobiça dos olhos, da beleza, da formosura, no caso de uma comida, da cobiça da carne, porque parecia apetitoso o fruto, e da soberba da vida. Deus tinha falado, olha, vocês sabem algumas coisas, mas eu não vou, não tenho o conhecimento do bem e do mal. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam, não experimentem esse conhecimento. Contentem-se com aquilo que eu estou revelando a vocês. Ele se encontrava com eles toda a tarde no jardim. E Eva percebe essas 3 coisas. Agradável aos olhos. Então ela raciocina, ela pensa por várias e várias boas razões, razões muito convincentes, pelas quais ela poderia comer o fruto. É bonito, como ela conhecia muitos frutos bonitos, mas aquele era muito bonito. Ela conhecia muitos frutos gostosos, aquele lá parecia super apetitoso. Ela conhecia muito de Deus dia após dia, em contato com a criação e com o próprio Deus, mas ela queria conhecer isso que tinha sido proibido a ela, naquele momento. Então, o doido, gente, a gravidade da condição humana é que a gente acha que está sendo sábio. Quando a gente cede à cobiça da carne, a gente tem raciocínios para se permitir, raciocínios para se justificar. A gente inventa desculpas, não, mas depois vai ficar tudo bem, não, mas não vai acontecer nada, mas isso, mas aquilo. Quando a gente cede à cobiça dos olhos, quando a gente cede à soberba da vida, ao orgulho, à arrogância, a essa vontade de ser independente de Deus, de conseguir algo ali sem Ele, de um jeitinho que, deixa, depois vai ficar tudo bem, deixa eu ir atrás disso, eu vou conseguir agora. Então, assim, existem raciocínios, então o homem sempre ele raciocina, ele justifica, ele cria explicações, ok? Então, por isso eles afirmam ser sábios, mas são tolos, porque com esses raciocínios eles estão suprimindo aquilo que eles conhecem de Deus. Então, eles se julgam sábios, né? Essa é a novidade, tá? Mesmo na futilidade de seus pensamentos. Essa imagem foi gerada por inteligência artificial, é um disclaimer. Eu não achei uma. E aí eu mandei fazer e deu certo, ficou bom. Ok. E trocaram, percebe? Suprimem. Esse verbo trocar vai aparecer várias vezes. Suprimem, negam, contrariam, trocaram. Trocaram a glória do Deus imortal. Daqui a pouquinho Deus vai falar do Deus que é bendito eternamente, amém. Ele não aguenta, ele tem que colocar um amém ali, porque ele está falando de quanto Deus é bendito. Ele vibra, ele explode em louvor, em adoração. E aqui ele coloca o imortal. Eles trocaram a glória gigantesca, incomparável, inesgotável do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Típico texto que você poderia esperar de um judeu naquela época, porque essa era a divisão do reino animal no Antigo Testamento, tá? Aves, quadrúpedes e répteis, pronto, incluiu tudo, tá? Mas cadê os insetos? Mas cadê os poríferos? Mas cadê os quinidários e a estrela do mar? Cadê os osteíctes e os condri? Enfim, aves, quadrúpedes e répteis, tá? Ele está incluindo tudo, sim, tá? É um recurso linguístico de falar, coisas, seres, criaturas, ok? Então, é isso que o homem faz, ele troca a glória, a majestade do Deus imortal por imagens. Então, essa é a novidade aí, que está em branco. Dá para perceber a diferença? Esse aqui está mais claro? As novidades eu estou colocando assim, tá? Então, aí surge o que a Bíblia, a linguagem religiosa,
judaica e cristã chama de idolatria, que é trocar Deus por qualquer coisa. No Brasil, é muito curioso como a fé evangélica, o protestantismo entrou no Brasil. Uma das coisas que os crentes brasileiros sempre mais criticaram, porque quando o protestantismo começou no Brasil, era um país extremamente católico, ou extremamente catolicizado, não necessariamente realmente católico, mas com muita influência. Então a galera questionava as imagens, né? Então criticava os santos, criticava Maria, tal. Mas o conceito de idolatria no Antigo Testamento é muito mais profundo do que isso. Qualquer coisa pode ser idolatria. Sansão era um idólatra da sua própria força, talvez da sua própria beleza, e a sensualidade, a sexualidade estava se envolvendo, contrariando todas as leis que ele sabia, conhecia, se envolvendo com uma mulher pagã de outro reino, tal. Aquilo também era idolatria, tá? Quando, sei lá, Abraão teve medo de falar que Sara, e depois Isaac ia fazer a mesma coisa, né, Isaac? Não é esse Isaac, não. Os dois, quando chegaram numa terra estrangeira, não assumiram que a esposa era esposa, porque elas eram muito formosas, eles ficaram com medo e falaram: é minha irmã. O que aconteceu? Está solteira. Imediatamente os caras da região se interessaram nela, um deles foi o faraó, não sei quem que foi lá, e aí Deus revelou para o faraó, e aí o faraó devolveu, super temente: não, ai de mim pegar o faraó, cara, ou sei lá quem que era, eu acho que era o faraó, desculpa, falhou a memória aqui, mas foi mais temente do que Abraão. Isso também era uma idolatria, é a idolatria da segurança, é a idolatria eu estou seguro aqui, está tudo bem, eu não vou caçar encrenca, eu não vou me meter numa encrenca, certo? Ele não quis, ele valorizou mais a facilidade, o comodismo, a segurança, do que o privilégio de ser um marido decente, né? Naquele momento. Tá? Então, muita coisa pode ser idolatria. Os filhos podem ser o ídolo de muita gente, o emprego pode ser o ídolo de muita gente, o reconhecimento num trabalho pode ser o ídolo de muita gente, o reconhecimento acadêmico pode ser o ídolo de muita gente. Eu estava conversando com alguém agora há pouco que a faculdade é um mundo de... não foi aqui. Mas é uma guerra de egos, né? A galera tem o ego mais inflado, que não caberia... Tem que ficar só aquele professor, doutor, pós-doc, PhD, na terra, de tamanho é o ego dele. Então, assim, muita coisa vira idolatria. O conhecimento teológico pode virar um ídolo, gente. O conhecimento teológico pode virar um ídolo. Tá? A habilidade de falar pode virar um ídolo. Tá? 1 milhão de coisas pode virar um ídolo. Tá? O fato de você não adorar imagens já pode virar... Olha que doido, o fato de você não adorar imagens já vira um ídolo. Olha só, que povo besta, né? Que adora imagem, que faz prece para imagem, como são burrinhos. E a gente tendo outros ídolos, né? Muito bem. Por isso, certo? Então, diante dessa supressão, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles. O que é esse entregou, né, gente? Talvez parece até um pouquinho polêmico. Como assim Deus entrega as pessoas? Então, não é mais responsabilidade das pessoas, agora Deus tem parte da culpa pelo que está acontecendo aí? A ideia aqui, pessoal, desse entregou, esse mesmo verbozinho ali no grego, ele é usado para quando um cara é julgado e aí ele é entregue para ser preso. Okay? Ou ele é capturado e entregue à justiça. Okay? Deus os entregou à impureza sexual, mas aí Paulo diz de novo, e com isso ele está explicando melhor o que está acontecendo, aos desejos do coração deles. A ideia é a seguinte: tem alguns teólogos que usam esse termo graça comum, que é a ação de Deus impedindo a gente de ser tão egoísta, tão depravado, tão orgulhoso, tão cobiçoso, tão soberbo e independente quanto a gente gostaria de ser. Deus segura a bola do ser humano. Deus não tá sempre impedindo que o mundo a coisa fique tão feia quanto ela poderia ter ficado. E a ideia é que, como esses caras ficaram querendo se afastar, e suprimindo a verdade, é como se Deus falasse: então vai.
O C.S. Lewis tem uma frase muito legal, também no Cristianismo Puro e Simples. Eu trouxe a minha versão, aliás, eu trouxe vários livros que eu quero sair daqui sem nenhum deles. Não estou doando, mas eu trouxe para emprestar. Tá? Então, quem quiser emprestar Cristianismo Puro e Simples, o C.S. Lewis fala assim: no final, existem só dois tipos de pessoas. Aqueles que falam a Deus, que seja feita a tua vontade, porque reconhece a vontade de Deus como boa e perfeita e agradável, como diz Romanos 12, e aqueles a quem Deus fala, que seja feita a tua vontade, então. Ok? Então, essa é a ideia. Deus os entregou nesse sentido, então vai. Quer ir? Vai então. Não vai ser bom para você. Aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. O corpo é algo que é algo que tem valor, que tem importância, faz parte de quem a gente é. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós fomos inteiros feitos à imagem e semelhança de Deus. A nossa parte biológica, psicológica, social, moral, espiritual, emocional, chame o que quiser, crie as gavetinhas que quiser. Mas o corpo também faz parte. Então, por causa desses desejos, de novo, lembra da cobiça? Desejo, cobiça da carne, cobiça dos olhos. E aqui ele está falando da impureza sexual. E aí, aqui estão as três coisas, tá? Não é só a cobiça dos olhos, não é só a cobiça da carne, tem também a soberba da vida. Eu posso, meu corpo está no auge, sou jovem, hormônios a 1000, né? Então, Deus os entregou. Deus deixou que eles fossem. E isso, gente, é uma das maneiras que Paulo... Não é aqui, é lá. Essa é uma das maneiras que a ira de Deus se revela. Ao deixar que os homens sigam seu próprio caminho, ao parar de impedir que a nossa maldade se alastre e que a gente pegue fogo nelas, não literalmente, tá? Ele deixa, então vai. A questão é que com isso, os nossos corpos são desonrados, algo que deveria ser digno de honra, né? Vai ser desonrado entre si. Essa imagem também foi feita por inteligência artificial. Sei lá, ideias da minha cabeça. Só um fundo, se apegue ao texto. E aqui Paulo volta a repetir aquilo que estava acontecendo. Ó, percebe? Ó, eu coloquei a novidade aqui no passo 3. Né? É uma das maneiras em que a ira de Deus se revela. Deus deixa que eles vão quebrar a cara. O filho está querendo pôr o dedo da tomada? Então vai, deixa que põe. Ele vai encontrar o dele, né? Então, agora Paulo volta para o passo 2, ele reafirma, já que ele está falando da ira de Deus, ele precisa falar o quão grave é isso, ele volta, não para o passo 2, ele volta para o passo 1 e 2, ele fala assim, ó, trocaram, de novo, né? De novo trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo não a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então ele transborda em adoração aqui e coloca um amém. Ok? Então de novo trocaram. Então assim, ó, ao descrever isso daqui, Paulo manifesta de novo a indignação dele e explica de novo o que está acontecendo, porque a gente está trocando, a gente está suprimindo. Vamos lá, 2 versículos mais difíceis aí hoje. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Por causa disso o quê? Por causa disso aqui, de trocarem. Então ele voltou no passo 2, que é a troca, a supressão da verdade pela injustiça, e agora ele volta para o passo 3. Paulo fica indo e voltando, gente, tem que ter paciência com Paulo, isso é normal, tá? Por causa disso, então, os entregou a paixões vergonhosas. E aqui Paulo vai falar de homossexualidade. E é o único texto da Bíblia, pelo menos que eu me lembre, que vai falar da homossexualidade feminina, né? Então, assim, embora seja um texto muito bom para entender o que acontece com os não cristãos, acho que não é uma boa ideia jogar esse texto direto para o seu amigo não cristão, né? Porque hoje em dia esse tema, e agora os homens também, da mesma forma, de maneira análoga, os homens também, tendo deixado, abandonado, trocado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo, de novo, a cobiça. Deixaram a cobiça seguir o curso dela, dominar as ações. Se inflamaram em desejo uns pelos outros.
Aqui, gente, é interessante porque o ponto é os tradutores que decidem onde vão colocar, não tinha pontuação nos manuscritos originais. Então, você vai ver algumas versões aí, se inflamaram o desejo uns pelos outros, homens com homens, ponto. Cometeram atos vergonhosos. Enfim, não muda o sentido, é pelo contexto que eles decidem o ponto. Homens com homens cometeram atos vergonhosos. Lembra ali para desonrarem o corpo deles entre si, impureza sexual no geral, né? Agora aqui, no contexto da homossexualidade, homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmos, em quê? Pode ser o corpo, pode ser a mente, pode ser o emocional, pode ser a dor física, pode ser um monte de coisa, tá? Mas receberam em si mesmos, não é a condenação final desse pecador, nem nada disso, é o ato de desonrar o corpo entre si na libidinagem. Nesse caso em específico, na libidinagem homossexual, já é um castigo merecido pela sua perversão, tá? Então a gente acrescenta isso e não acrescentei ainda. Mas enfim, já está nesse daqui, né? Uma das maneiras que Deus manifesta a ira é entregar a humanidade aos próprios maus desejos e a todas as más consequências que vêm daqui. Gente, homossexualidade é um tema que a gente tem que ter uma certa sensibilidade, desde sempre, mas hoje em dia mais ainda. Então eu tenho que abrir um parênteses. Como eu estou de tempo, gente, eu acho que eu já passei, mas vamos lá. Hã? Oh, passa. Falou, não, está tudo bem. Passou. Passou. Passa. Droga. Tudo bem. Vamos colocar as coisas em contexto, tá? Tudo, os cristãos podem acabar dando razão aos seus críticos se a gente não colocar as coisas no devido contexto em que deveriam estar. Então, entenda o seguinte, é um parênteses, espero ser rápido nesse parênteses. A sexualidade humana, a sexualidade bíblica, tá? A maneira que Deus propõe que o cristão vivencie a sua sexualidade, só vai fazer sentido dentro de um contexto maior. A sexualidade humana é um subconjunto desse conjunto maior das relações interpessoais, ok? E a maneira que o cristianismo propõe que a gente viva as relações interpessoais só vai fazer sentido dentro do contexto maior da relação com Deus. Então, muitas críticas do mundo contra a intolerância, a LGBTQIAN+, fobia dos cristãos, você percebe a maneira como eles elaboram o argumento, porque eles estão pegando a sexualidade como algo isolado, destacado do contexto do cristianismo. Então, como pessoas, a Bíblia fala que a nossa amabilidade deveria ser conhecida por todos. Então, como pessoas amáveis que vão chorar por eles e não julgá-los, que vão acolhê-los e não condená-los, a gente deveria tentar ajudar com sabedoria que eles entendessem como a sexualidade faz parte desse contexto maior. A primeira coisa que eu diria para explicar isso é o seguinte, a cobiça da carne e dos olhos já estava presente na sexualidade em geral. Então, assim, a galera vai querer descer o pau na gente com os versículos 26 e 27, gente, mas o problema que ele está descrevendo aqui, olha o termo aqui, paixões, desejo, vontade, e aqui também, se inflamaram de desejo. De novo é a cobiça. Não nunca foi, nunca será algo exclusivo da homossexualidade. Já estava aqui. A impureza sexual, ok? De maneira geral. Então o problema da cobiça é um problema muito mais intenso e importante por trás de tudo. Não adianta você ficar tranquilo e feliz porque, pelo menos esse pecado eu não tenho, pelo menos essa tentação eu não tenho, ou achar que o cristão que tem essa tentação é menos cristão do que você, porque uma das coisas mais fortes e mais importantes aqui é justamente a cobiça da carne e dos olhos. Desejar não é um mal em si. Não transforme o cristianismo num budismo, em que você tem que desapegar de tudo. Desejar é o que o nosso coração faz. O ser humano é um eterno desejar. Como disse Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Mas se a gente colocar esse desejo, essa paixão, para Deus, as coisas funcionam. De novo, C.S. Lewis, cristianismo puro e simples, a gente é um carro que foi feito para esse combustível aqui,
Deus. Então não adianta a gente ficar colocando qualquer outra coisa que não vai satisfazer. A promessa de satisfação é muito convincente. E por um tempo pode parecer que está o máximo e que você já está vivendo o melhor da vida. Mas não dura, era uma mentira. E os efeitos, o payoff dessa mentira vai começar a aparecer. Mais um ponto do meu parênteses sobre homossexualidade. Tanto o homem quanto a mulher são imagem de Deus. A mulher não é menor do que o homem. Quando Paulo fala que o homem é o cabeça da mulher, ele está se referindo à alegoria que ele sempre usou de Cristo é o cabeça da igreja. Cristo não é um mandão. Cristo é o servo que se entregou e sofreu tudo. Ele fez tudo pelo bem da igreja. O desejo dele é o nosso bem, a nossa satisfação plena em Deus, que a gente tenha vida e vida plenamente. Ele se humilhou. Então, assim, entenda essas 3 analogias que aparecem na Bíblia. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. A galera pega só o submetam-se, joga fora o amor do... Então, gente, talvez dê para contar, assim, falar uma coisa para vocês. Nunca em rede social, YouTube, Instagram, você vai conseguir ver um casal que realmente vive essa dinâmica do marido amando a esposa como Cristo a igreja e a esposa amando o marido como a igreja a Cristo. Porque nas redes sociais, gente, você consegue colocar qualquer coisa, você consegue contar qualquer coisa, vestir qualquer máscara. Você só vai conhecer um casal que vive isso, e a gente precisa conviver com casais que vivem isso no dia a dia. Não é em Reels, não é em Stories, não é em posts, não é em artigos, tá? A gente precisa ser exemplo, conviver com quem é exemplo. Nenhum marido é um marido perfeito, nenhuma esposa é uma esposa perfeita, mas o nosso coração deseja isso, a gente luta por isso, a gente se sacrifica por isso, a gente chora por isso, a gente tenta de novo, e de novo, e de novo, porque a gente sabe que isso é bom e perfeito e agradável. Então, marido e esposa, Cristo e igreja, e aí existe uma outra analogia, que Cristo amou a igreja como o pai ama o filho, vai lá em João 17 e capítulos vizinhos, vão mostrar essa analogia aí também. O mundo não conhece isso aqui. Tá? O mundo conhece uma lista de 1 milhão de tópicos gravíssimos sobre masculinidade tóxica. E o pior é que eles têm razão. Ok? O pior é que eles têm razão. Tá? Masculinidade não é ser forte, não é ser bombado, não é saber fazer fogo com pederneira, não é carregar a canivete na cintura, não é ser bom de futebol, não é falar palavrão, não é ser, descolado, ou não sei falar. Masculinidade é ser como Cristo, é amar as mulheres como Cristo amou a igreja, ok? E feminilidade é ser submisso ao homem como a igreja é submissa a Cristo, feliz. E a igreja é submissa a Cristo como Cristo é submisso ao Pai. Então o homem está imitando Cristo para ser homem, e a mulher está imitando Cristo para ser mulher. Ok? Bom, chega. Além do mais, visto que desprezaram, de novo, Paulo voltando, gente, Paulo vai repetir, e vamos junto com ele. Desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou de novo a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Você queria definir exemplos do que era injustiça lá no primeiro versículo? Está aqui, toda sorte de injustiça, maldade, cobiça, apareceu várias vezes, depravação, estão cheios de inveja, homicídio. Lembra que Jesus falou que aquele que xinga o próximo já cometeu homicídio contra ele? Né? Porque é a raiva, é essa ira contra o próximo, é uma ira homicida. Rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais. São insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Que baita lista, né? Agora esse é importante, hein?
embora conheçam o justo decreto de Deus. Isso aqui é novidade, isso não tinha aparecido explicitamente nos anteriores. Embora conheçam o justo decreto de Deus, a lei moral de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. E onde veio esse decreto? Lá no Pentateuco, nos 10 mandamentos. Não, Paulo ainda está tratando no contexto de revelação geral. Os homens no contexto da revelação geral de Deus, não a revelação especial de Deus que é a Bíblia. A revelação geral porque é para todos, especial porque não foi toda a humanidade que teve contato com a Bíblia. Até porque ela demorou 4.000 anos para ser escrita, mas inteira. Mas conheçam o justo decreto de Deus pela revelação geral, de que as pessoas que praticam tais coisas, essas aqui, merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam. Né? Lembra que a gente fala que a nossa tolice é sábia? Porque a gente tem 1 milhão de desculpas para falar que a cobiça dos olhos agora está tudo bem, a cobiça da carne aqui está tudo bem, a soberba da vida aqui está tudo bem. Então a gente aprova aqueles que fazem igual. Ok? Essas são as novidades. Não dá para parar por aqui, eu vou ter que voltar lá para o versículo 16 e 17, já vou finalizar, juro. Paulo começou assim, é porque ele não foi linear. Então, agora que eu voltei para lá, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não de todo aquele que obedece, não de todo aquele que é perfeito no cumprimento e no reconhecimento de toda a revelação geral, de todo aquele que crê, que confia. A fé bíblica é confiar em Deus, confiar num Deus que se mostra confiável, apesar de muitas coisas contrárias, né? Muitas coisas sendo contrárias a isso, mas é confiar num Deus que se mostra confiável. Primeiro do judeu e também do grego. Não vou conseguir explicar agora o porquê disso, mas é um tema importante em Romanos. Vai estudar Romanos. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, não era pelas obras, não era pelo cumprimento perfeito. Cristo fez o cumprimento perfeito, nós não conseguimos. Como está escrito, o justo, aquele que foi justificado por Deus, declarado justo por Deus, viverá no sentido de ter a vida, isso volta a aparecer mais para frente em Romanos, pela sua fidelidade, por confiar em um Deus que se mostra confiável, por se render a Deus e falar, o Senhor tem razão, o Senhor tem razão, eu vou parar de me chacoalhar contra o Senhor, de tentar. O Senhor tem razão. É simplesmente rendição. Agora eu vou pular para o capítulo 3, para finalizar. No capítulo 2, ele vai ficar o capítulo 2 inteiro, então, capítulo 1, mostrando como o ser humano contrariou a revelação geral. Capítulo 2, mostrando como os judeus contrariaram a revelação especial. No 3, ele conclui que está todo mundo numa fria. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, não de nós. Independentemente da lei, ou do cumprimento da lei. E é uma justiça da qual testemunha a lei e os profetas. Lei e os profetas é o Antigo Testamento todo, tá? É o jeito dos judeus falarem do Antigo Testamento todo. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem, tanto judeus quanto gregos. Não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória do Deus imortal, bendito para sempre. Amém. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para expiação, ou seja, morrer no nosso lugar, pelo seu sangue, pela sua morte, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar a sua justiça. Isto porque, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Vamos orar e vou finalizar. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Eu te peço desculpa, Pai, por abusar do tempo dos meus colegas e não controlar o tempo, mas que a tua palavra nos transforme, Pai, que a tua palavra nos empolgue a te adorar, a te louvar, a mergulhar dia após dia em buscar o Senhor na sua revelação, tanto na criação quanto na Bíblia, Pai. Ajuda-nos a entender o que está acontecendo com os nossos colegas, Pai. Ajuda-nos a entender a dor deles, Pai.
Ajuda-nos a entender que eles estão fugindo de uma verdade que eles não conseguiriam encarar, Pai. Que eles jamais vão conseguir encarar a sua revelação, Pai, na criação, se eles não conhecerem de antemão o escape. Que a gente possa apresentar a eles esse escape. Que a gente possa apresentar a eles a solução para conseguir encarar o Senhor e parar de suprimir a verdade sobre o Senhor, essa solução que o próprio Senhor propôs, realizou, concretizou no seu Filho. Encha-nos do Teu Espírito, Pai, encha-nos da Tua Palavra, glorifica o Teu nome, abençoa a continuidade desse evento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.